Questão aplicada pela banca Nosso Rumo, em que é cobrado do candidato conhecimento em relação às mais diversificadas figuras de linguagem. Vamos ler aqui a questão aplicada pela banca e analisar cada uma das alternativas para chegar aí à resposta correta. O enunciado mostra o seguinte: na frase, no curso de cinema, tivemos que assistir muito Steven Spielberg. Ocorre a seguinte figura de linguagem. Será que a letra A, uma hipérbole? Letra B, metonímia? C, sinestesia? D, pleonasmo? Ou E, analogia? Bom, muitos colocaram a resposta como hipérbole, que significa o quê? Um exagero intencional, porque justamente leram aqui o muito. Mas quando nós falamos em hipérbole, temos que pensar justamente no tom dramático da declaração que é feito aí pelo emissor da mensagem e pelo caráter da distorção da realidade. Mas como assim a distorção da realidade? Se eu menciono, por exemplo, garoto, você já falou 1 milhão de vezes a mesma coisa. Não significa que ele tenha falado 1 milhão de vezes ao pé da letra a mesma coisa. É um exagero intencional para mencionar que ele falou ali muitas vezes. Mas essa declaração dele é justamente uma distorção da realidade, porque ninguém vai falar 1 milhão de vezes. Outro exemplo em relação à hipérbole. Vou morrer de tanto estudar. É um exagero intencional, uma distorção da realidade. Ele pode ali ficar cansado de tanto estudar, mas não que ele vá morrer por causa da ação de estudar. Sendo assim, essa questão não pode ser uma hipérbole. O fato aqui de ele assistir muito Steven Spielberg não é uma distorção da realidade. Ele pode sim ter assistido muitos filmes do cineasta, do diretor chamado Steven Spielberg. O que vai aí justamente nos levar ao gabarito da questão, que é uma metonímia. O que é uma metonímia? É quando ocorre a substituição de uma palavra por outra, porque há entre elas uma relação, que pode ser do continente pelo conteúdo, do autor pela obra. Por exemplo, o autor pela obra. Li muito Machado de Assis. O termo Machado de Assis aí já nos traz uma relação de sentido de que eu li muitas obras literárias do autor chamado Machado de Assis. O autor pela obra. Outro exemplo, a marca pelo produto. Uso sempre Bombril. Aí o Bombril já nos retoma o quê? Uso sempre esponjas de aço da marca Bombril. Outro exemplo, depois de me formar, quero ter meu próprio teto, a parte pelo todo. O teto nos retoma qual palavra? A palavra casa. Eu não posso ter somente o teto, mas teto é uma palavra aí que nos mostra que eu quero ter a minha própria casa. Aí sim, há exemplos de metonímias, entre outros. E aqui na questão, tivemos que assistir muito Steven Spielberg, mostra justamente o termo Steven Spielberg, em que eu vou associar a um cineasta, um diretor aí. Tivemos que assistir muito Steven Spielberg, muitos filmes de um diretor, de um cineasta chamado Steven Spielberg. Steven Spielberg faz essa relação de sentido e não impede o entendimento aqui em relação a essa construção textual. Resposta correta, a letra B. Mas vamos comentar aqui sobre as outras. Sinestesia. Sinestesia é aquela figura de linguagem que vai trabalhar com 5 sentidos, com a percepção aí, tato, olfato, paladar, audição e visão. Se eu falo, por exemplo, sua doce voz, doce vai trazer a ideia do quê? Do paladar, voz da audição. Mas tem um sentido aí. Se eu falo sua doce voz, é porque é uma voz que é agradável para mim, que eu gosto de ouvir. Um outro detalhe aí, um outro exemplo que eu posso mencionar em relação à sinestesia é sua pele macia. A maciez traz justamente aí o sentimento do tato, que é algo que eu gosto ali de tocar, que também é agradável para mim. E não é o que mostra aqui no enunciado. Letra D, pleonasmo. O que é o pleonasmo?
O pleonasmo ele é justamente aquela figura que reforça uma ideia, uma redundância. São palavras ali em excesso que são desnecessárias. Há, por exemplo, os pleonasmos viciosos, os famosos pleonasmos. Por exemplo, entrar para dentro, subir para fora. Esses são pleonasmos viciosos. O elo de ligação, se já é um elo, é porque já está ligando, então não há necessidade. E há também os pleonasmos literários, que os autores ali utilizam, porque é um recurso estilístico. Por exemplo, na letra da música de Erasmo Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. Se são detalhes, é porque já são pequenos. Então, notem ali uma redundância, palavras em excesso, mas que na música, justamente pelo recurso da sonoridade, da musicalidade, foi necessário ali justamente colocar essa redundância. Mas não há nenhuma redundância aqui na questão elaborada pela banca. E uma analogia. Uma analogia é quando existe ali comparação com pontos de semelhança. Ocorre, estabelece uma relação entre duas ideias. Por exemplo, se eu tenho que escrever um texto com o seguinte título: O trabalho análogo à escravidão. É o trabalho comparado à escravidão. Eu estou fazendo ali uma analogia de pessoas que trabalham tanto a ponto de eu comparar com o período ali da escravidão em que as pessoas trabalhavam em demasia. Mas aqui não há nenhuma analogia também. Estudem sempre as figuras de linguagem, suas particularidades, porque cada detalhe aí é importante na hora de responder uma questão. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.